Pela graça sois salvos. Efésios 2, verso 5. Anteriormente, olhamos para a pergunta número 1 sobre esse texto. O método que estamos usando para falar a respeito dessas palavras de Paulo é o seguinte: eu faço algumas perguntas sobre as palavras e então darei as respostas específicas. As perguntas são: 1. O que significa ser salvo? O que nós já falamos. 2. O que significa ser salvo pela graça? 3. Quem são os salvos pela graça? 4. Como podemos conhecer quem são os salvos pela graça? E 5. Quais seriam as razões para Deus nos salvar pela graça e não por qualquer outro meio? Ora, a razão pela qual eu proponho essas 5 perguntas acerca da expressão pela graça sois salvos é que ela própria nos convida a fazê-las. As 3 primeiras perguntas são baseadas em várias expressões do texto, e as 2 últimas servem para demonstrar tudo o que foi dito. Então, 2. O que significa ser salvo pela graça? Agora chegamos à segunda pergunta. O que é ser salvo pela graça? Pois essas palavras estão no texto. Pela graça sois salvos. Mas em primeiro lugar, falarei um pouco sobre a palavra graça e lhes mostrarei como ela é utilizada de diferentes maneiras. Às vezes, ela é utilizada para indicar a boa vontade e o favor de homens, como está em Esther 2,17, Ruth 2,2 e 1 Samuel 1,18, 2 Samuel 16,4 e etc. Outras vezes, essa palavra é empregada para indicar as joias que adornam aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus, como está em Provérbios 1,9 e 3,22. E ainda outras vezes ela é empregada para se referir à caridade dos santos, como lemos em 2 Coríntios 9, 6 a 8. Mas em nosso texto, graça significa benevolência. A benevolência daquele que habitava na sarça, Deuteronômio 33, 16, a qual é expressa de várias maneiras. Às vezes, ela é chamada de o seu beneplácito, e outras de o beneplácito da sua vontade, como está em Efésios 1, 5 e 9. E tudo isso é o mesmo que as abundantes riquezas da sua graça, como está em Efésios 2, 7. Outras passagens falam da graça como bondade, piedade, amor, misericórdia, benignidade e coisas semelhantes, como está em Romanos 2, 4, Isaías 63, 9, Tito 3, 4 e 5. E Deus descreve a si mesmo como o Senhor Deus, misericordioso e gracioso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Êxodo 34, 6 e 7. Em segundo lugar, visto que a palavra graça significa tudo isso, então somos chamados a reconhecer que todos esses são atos livres de Deus, atos de amor, misericórdia e bondade totalmente gratuitos. A palavra de Deus nos revela outros aspectos da natureza da graça. 1. Ela é um ato da vontade de Deus que necessariamente é livre, um ato do beneplácito da vontade dele. Cada uma dessas expressões dá a entender que a graça é um ato gratuito da bondade de Deus para com os homens. 2. Por isso é dito expressamente, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, como está em Romanos 3, 24. 3. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. 4. E novamente, não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Deus, notório vos seja, Ezequiel 36, 32 e Deuteronômio 9, 5. 5. E, portanto, a graça é oposta aos méritos da criatura. E esses são colocados em clara oposição um ao outro pelo apóstolo. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Romanos 11, verso 6. Portanto, sendo entendida, a palavra graça descreve muito apropriadamente a verdadeira causa da felicidade do homem para com Deus, tanto quanto as palavras amor, misericórdia, bondade, piedade, benignidade e etc. Se Deus não nos amasse, a graça não teria operado livremente para a nossa salvação.
Se Deus não tivesse sido misericordioso, bondoso, piedoso e benigno, então ele teria nos deixado perecer quando nos viu em nosso sangue, como está em Ezequiel 16. Então, quando ele diz, pela graça sois salvos, é como se tivesse dito, pelo beneplácito, pela misericórdia gratuita e pela bondade amorosa de Deus sois salvos, como é mencionado mais adiante. Mas Deus, diz Paulo, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2, 4 e 5. Em terceiro lugar, entender essas palavras nos permitem fazer as seguintes conclusões. 1. Que Deus, ao salvar o pecador, não o faz por consideração à bondade do pecador. Por isso é dito que ele é perdoado e justificado gratuitamente, como está em Lucas 7, 42 e Romanos 3, 24. 2. Que Deus faz isso a quem e quando quer, pois é um ato que procede do beneplácito da sua vontade. Ele não deve isso a ninguém, como está em Gálatas 1, 15 e 16. 3. A causa pela qual grandes pecadores são salvos é que Deus os perdoa segundo as abundantes riquezas da sua graça, como está em Efésios 2, 7. 4. Essa é a verdadeira causa pela qual alguns pecadores ficam tão maravilhados e atônitos ao pensarem acerca da sua própria salvação. A graça de Deus é insondável e muitas vezes ela nos deixa maravilhados e confunde a nossa razão, como está em Ezequiel 16, 62, 63 e Atos 9, verso 6. 5. Essa é a causa pela qual os pecadores são tão frequentemente recuperados de seus desvios, curados das feridas decorrentes de suas quedas e auxiliados a se alegrarem novamente na misericórdia de Deus. Ora, ele será gracioso para com quem ele será gracioso, e terá compaixão de quem ele tiver compaixão. É o que Paulo diz em Romanos 9, 15. Em quarto lugar, Deus é apresentado para nós em sua palavra sob uma dupla consideração. 1. Ele é revelado em seu poder eterno e divindade, bem como por seus atributos de poder, justiça, bondade, santidade, eternidade e etc. 2. Ele também é descrito em sua palavra da verdade como Pai, Filho e Espírito Santo. E enquanto essa segunda consideração contenha em si a natureza da divindade, contudo, a primeira não revela as pessoas na divindade. Nós somos salvos pela graça de Deus, isto é, pela graça do Pai, que é Deus, pela graça do Filho, que é Deus, e pela graça do Espírito, que é Deus. Quando dizemos que somos salvos pela graça de Deus e também encontramos na palavra uma trindade que consiste em Pai, Filho e Espírito Santo, então devemos concluir que é pela graça do Pai, do Filho e do Espírito que somos salvos. Por isso, a graça é atribuída distintamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 1. A graça é atribuída ao Pai, como essas passagens das Escrituras testificam. Romanos 7, 25, 1 Coríntios 1, 3, 2 Coríntios 1, 2, Gálatas 1, 3, Efésios 1, 2, Filipenses 1, 2, Colossenses 1, 2, 1 Tessalonicenses 1, 1, 2 Tessalonicenses 1, 2, 1 Timóteo 1, 2, 2 Timóteo 1, 2, Tito 1, 4 e Filemão 3. 2. A graça também é atribuída ao Filho, e eu provo isso tanto por todos os textos mencionados anteriormente, como também por esses outros. 2 Coríntios 8, 9, 13, 14, Gálatas 6, 18, Filipenses 4, 23, 1 Tessalonicenses 5, 28, 2 Tessalonicenses 3, 18, Filemão 25 e Apocalipse 22, 21. 3. A graça também é atribuída ao Espírito Santo. Ora, ele é chamado de o Espírito da graça, porque ele é o autor da graça como o Pai e o Filho, em Zacarias 12, 10, Hebreus 10, 29. Assim, agora nos resta mostrar, em primeiro lugar, como somos salvos pela graça do Pai, em segundo lugar, como somos salvos pela graça do Filho, e em terceiro lugar, como somos salvos pela graça do Espírito Santo. A graça do Pai. Em primeiro lugar, como somos salvos pela graça do Pai. 1. O Pai, pela sua graça, assegurou os que irão para o céu através do seu eterno decreto de eleição.
E como o apóstolo já havia mencionado anteriormente, esse é o início da nossa salvação, como está em 2 Timóteo 1,9. E a eleição não é considerada como um ato do Filho, mas do Pai. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1, 3 e 4. Perceba que essa eleição é descrita como um ato da graça. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Romanos 11, verso 5. 2. A graça do Pai designa o Filho e o envia para realizar a nossa redenção. O Pai enviou o Filho para ser o Salvador, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 1:7, 2:7, 1 João 4:14, João 6:32, 33, João 12:49, etc. 3. A graça do Pai nos dá a Cristo para sermos justificados pela sua justiça, lavados em seu sangue e salvos pela sua vida. O próprio Cristo diz que é da vontade do seu Pai que os que creem nele sejam guardados. E quando chegar o último dia, será visto que ele os guardou durante todos os dias de sua vida e eles jamais perecerão, como está em João 6, 37 e 39 e João 17, 2 e 12. 4. A graça do Pai concede o reino dos céus àqueles que ele deu a Jesus Cristo. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Lucas 12, 32. 5. A graça do Pai providenciou e colocou em Cristo uma suficiência de todas as bênçãos espirituais para aqueles que ele escolheu soberanamente para serem comunicadas a eles em suas necessidades, para a sua preservação na fé e para fazê-los perseverar fielmente durante toda esta vida. E o Pai fez tudo isso não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 2 Timóteo 1:9 e Efésios 1, 3 e 4. 6. A graça do Pai nos salva pelo chamado abençoado e eficaz que nos leva à comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Colossenses 1:9 e Gálatas 1:15. 7. A graça do Pai nos salva ao nos conceder perdão dia após dia por amor de Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1:7. 8. A graça do Pai nos salva ao exercer paciência e longanimidade para conosco durante todo o tempo em que não éramos regenerados. Romanos 3:24. 9. A graça do Pai nos salva ao nos segurar com firmeza na sua mão e nos guardar de todo o poder do inimigo. Meu Pai, Cristo disse, que as deu a mim é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. João 10, 29, quando ele estava falando sobre suas ovelhas que o Pai tinha dado a ele. 10. O que mais direi? A graça do Pai nos salva ao aceitar nossas pessoas e obras, ao fazer resplandecer a luz da sua face sobre nós, ao manifestar a nós o seu amor e ao enviar os seus anjos para nos levarem até ele quando chegarmos ao final da nossa peregrinação neste mundo. Agora, a graça do Filho. Em segundo lugar, falarei sobre a graça do Filho, pois assim como o Pai revela a sua graça na salvação do pecador, assim também o Filho revela a sua. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. 2 Coríntios 8, 9. Aqui podemos ver que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo está associada à graça de seu Pai na salvação das nossas almas. Ora, nisso consiste a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Então vamos tentar entender melhor essa condescendente graça de Cristo e o quão rico ele era, para depois buscarmos entender o quão pobre ele se fez para que nós, pela sua pobreza, pudéssemos obter as riquezas da salvação. Em primeiro lugar, quão rico Jesus Cristo era? Ao que eu respondo, 1, de modo geral, 2, de modo particular.
Então, de modo geral, ele era rico como o Pai. Tudo quanto o Pai tem, ele diz, é meu. Jesus Cristo é o Senhor de todos, Deus sobre todos, bendito para sempre. O Filho não teve por usurpação ser igual a Deus, pois por ser natural e eternamente Deus, como o Pai, ele não podia se despojar da sua divindade, como está em João 10:30, 16:15, Atos 10:36, Filipenses 2:6 e Romanos 9:4 e 5. 2. De modo particular, Jesus Cristo possuiu glória com o Pai, uma glória multiforme da qual ele se despojou. 1. Ele possuía a glória do domínio, pois ele era o Senhor de todas as criaturas e elas estavam sob o seu governo, sob duas condições. A. Como seu Criador, como está em Colossenses 1,16. B. À medida que ele foi feito herdeiro de Deus. Hebreus 1,2. 2. Portanto, a glória da adoração, da reverência e do temor de todas as criaturas era devida a ele. Tudo era devido a ele. A adoração, a obediência, a sujeição e o serviço dos anjos. B. O temor, a honra e a glória dos reis, príncipes e juízes da terra. C. A obediência do sol, da lua, das estrelas, do universo, de todas as coisas que compõem o cosmo. D. O culto e a adoração de todas as criaturas. Todas as bestas das profundezas, fogo, saraiva, neve, montanhas e montes, animais, gado, répteis e aves eram devidos a ele, como está no Salmos 148. 3. A glória dos próprios céus era devida ao Filho. Em suma, o céu e a terra eram dele. 4. Mas acima de tudo, ele possuía a glória da comunhão com seu Pai, ou seja, a glória daquela comunhão indizível que ele tinha com o Pai antes da sua encarnação, mais valiosa do que 10.000 mundos que sempre lhe pertenceu, mais valiosa do que todo o universo e 1.000 universos se existissem. 5. Além do Filho possuir todas essas coisas, ele era o Senhor da vida. E essa glória também era de Jesus Cristo. Nele estava a vida. João 1:4. Portanto, ele é chamado de o príncipe da vida, pois ela estava originalmente nele, assim como no Pai. Atos 3:15. Ele deu vida e fôlego a todas as criaturas, anjos, homens e animais. 6. Assim como ele era o Senhor da glória e o príncipe da vida, assim também ele era o príncipe da paz, como está em Isaías 9:6. E era ele quem mantinha a ordem e a harmonia entre criaturas do céu e as da terra. Agora, consideremos brevemente estas outras coisas em particular. A. Os céus eram dele e ele os fez. B. Os anjos eram seus e ele os fez. C. A terra era dele e ele a fez. D. O homem era dele e ele o fez. Em segundo lugar, o quão pobre Cristo se fez para que nós, pela sua pobreza, pudéssemos obter as riquezas da salvação. Ele deixou o céu por amor de nós. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. 1. Ele foi feito inferior aos anjos pelo sofrimento da morte. Hebreus 2,9. Quando nasceu neste mundo, como declara acerca de si mesmo, ele nasceu como um verme, alguém sem reputação. Ele se tornou objeto de desprezo e zombaria para as pessoas. Nasceu em um estábulo, foi colocado em um presépio, ganhou o pão através do seu trabalho e foi carpinteiro por profissão, como está nos Salmos 22:6, Filipenses 2:7, Lucas 2:7 e Marcos 6:3. Então, quando se dedicou ao seu ministério, Cristo viveu da caridade do povo, de ofertas que recebia. Enquanto os outros homens iam para suas próprias casas, Jesus ia para o Monte das Oliveiras. Escutem o que ele mesmo diz claramente sobre isso. As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele negou a si mesmo o bem deste mundo, como está em Lucas 8, 2, 3, 9, 58 e João 7, 35 e 8, verso 1. 2. Ele, como príncipe da vida, nos concedeu a vida, pois das duas, uma, ou ele ou nós, deveríamos morrer. Mas a graça que estava no seu coração fez com que ele desse a sua vida. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45 e Mateus 20, 28. Ele deu a sua vida para que tivéssemos vida. Deu a sua carne e o seu sangue pela vida do mundo. Deu a sua vida pelas suas ovelhas. 3. Ele era o príncipe da paz, mas também renunciou à sua paz. 1. Ele abriu mão da paz com o mundo e escolheu ser o mais rejeitado entre os homens e o homem de dores, e por isso foi perseguido desde o seu berço até a sua cruz por reis, governantes e outros. 2. Ele colocou de lado a paz com seu pai e se fez o objeto da maldição dele, de modo que o Senhor o feriu, atingiu e afligiu, e por fim escondeu a sua face dele, como o próprio Cristo o expressou com grande clamor na hora da sua morte. Mas talvez alguns podem dizer: que necessidade havia de que Jesus Cristo fizesse tudo isso? A graça do Pai não poderia nos salvar sem essa condescendência do Filho? Eu respondo: Deus é gracioso, mas também é justo. E após o homem haver pecado, ele resolveu salvá-lo de uma forma justa. Portanto, era absolutamente necessário que Jesus Cristo se colocasse em nossa própria condição, com a exceção de que nunca pecou. 1. Ora, devido ao pecado, nós estávamos destituídos da glória de Deus. Portanto, era necessário que Jesus Cristo deixasse de lado a glória que tinha com o Pai, como está em Romanos 3, 23 e João 17, 5. 2. O homem, pelo seu pecado, baniu a si mesmo de um paraíso terreno e Jesus Cristo deixou o seu paraíso celestial para salvá-lo, como está em Gênesis 3, 24, 1 Timóteo 1, 15 e João 6, 38 e 39. E 3. O homem, pelo seu pecado, havia se feito menos do que nada e como uma coisa vã. Mas o Senhor Deus, Jesus Cristo, se fez inferior aos anjos para redimi-los, como está em Isaías 40, verso 17 e Hebreus 2, verso 7. E 4. O homem, pelo seu pecado, perdeu o seu direito de dominar sobre as criaturas. E Jesus Cristo privou-se do direito de reinar sobre todo o mundo para salvá-lo. Lucas 9, 58. 5. O homem, pelo seu pecado, se sujeitou à morte, mas Jesus Cristo deu a sua vida para salvá-lo. Romanos 6, 23. 6. O homem, pelo seu pecado, trouxe sobre si a maldição de Deus, mas Jesus Cristo suportou essa maldição em seu próprio corpo para salvar aqueles que o Pai tinha dado a ele. Gálatas 3, 13. 7. O homem, pelo seu pecado, perdeu a paz com Deus, mas Jesus Cristo também a perdeu para que o homem fosse salvo. 8. O homem deveria ter sido zombado por Deus, portanto, Cristo foi zombado pelos homens. 9. O homem deveria ter sido açoitado no inferno, mas, para impedir isso, Jesus foi açoitado na terra. 10. O homem deveria ter sido coroado com ignomínia e vergonha, mas para evitar isso, Jesus foi coroado com espinhos. 11. O homem deveria ter sido traspassado com a lança da ira de Deus, mas para evitar isso, Jesus foi traspassado tanto por Deus quanto pelos homens. 12. O homem deveria ter sido rejeitado por Deus e pelos anjos, mas para evitar isso, Jesus foi abandonado por Deus e negado, odiado e rejeitado pelos homens. Isaías 48, 22, Provérbios 1, 24 a 26, Mateus 27, 26, 39, 46, Salmos 9, 17, 11, 6, 22, 7, Daniel 12, 2, João 19, de 2 a 5 e 37, Números 24, 8, Zacarias 12, 10 e Lucas 9, 22. Eu poderia continuar falando sobre isso baseado na autoridade desta passagem. Jesus Cristo que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. 2 Coríntios 8, 9. Todas as riquezas das quais ele se despojou e todas as tristezas pelas quais ele passou foi para o nosso bem, pois até mesmo as menores circunstâncias de sofrimento de Cristo foram necessárias para nos beneficiar. Por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. Mas qual foi o motivo que levou Cristo a realizar todo esse grande serviço em favor dos homens? A graça que estava no coração dele, como diz o profeta, pelo seu amor e pela sua compaixão,
ele os remiu. Isaías 63, verso 9. Lemos algo semelhante em 2 Coríntios. Porque já conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. Essas duas passagens concordam com o nosso texto. Pela graça sois salvos. Essa foi a graça do Filho e o modo como ela foi exercida. Portanto, o Pai mostra a sua graça de uma maneira e o Filho de outra. Não foi o Pai, mas o Filho, que deixou o seu céu pelos pecadores. Não foi o Pai, mas o Filho, que derramou o seu sangue pelos pecadores. Verdadeiramente o Pai nos deu o Filho, e bendito seja o Pai por isso. E o Filho deu a sua vida e o seu sangue por nós, e bendito seja o Filho por isso. Mas ainda não acabamos de falar sobre a graça do Filho. Ó Filho bendito, quão grande foi a graça que se manifestou na sua condescendência. A graça lhe tirou do céu, a graça lhe despojou da sua glória, a graça lhe tornou pobre e desprezível, a graça lhe fez suportar o peso do pecado, da tristeza e da maldição e da ira de Deus, que é indizível e infinita. O Filho de Deus, havia graça em todas as suas lágrimas, graça brotou junto com o seu sangue de seu lado perfurado, graça fluiu junto com cada palavra da sua boca graciosa, como está nos Salmos 45, 2 e Lucas 4, 22. Saiu graça por onde o chicote lhe feriu, por onde os espinhos lhe picaram e por onde os pregos e a lança lhe furaram. Ó bendito Filho de Deus, aqui está a graça, de fato, riquezas inescrutáveis da graça, riquezas insondáveis da graça, graça para fazer os anjos se maravilharem, graça para fazer os pecadores felizes e graça para deixar os demônios atônitos. Mas o que será daqueles que pisam sobre essa graça e desprezam o Filho de Deus? Agora, a graça do Espírito. Em terceiro lugar, falarei sobre a graça do Espírito Santo, pois ele também nos salva pela sua graça. Como eu já disse, o Espírito é Deus, como o Pai e o Filho, e por isso ele também é o autor da graça. É absolutamente necessário que ele também nos conceda a sua graça, ou então nenhuma pessoa poderia ser salva. O Espírito de Deus opera a nossa salvação de muitos modos, pois assim como aqueles que vão para o céu deverão contemplar o Pai e o Filho, assim também contemplarão o Espírito Santo. O Pai nos escolhe, nos dá Cristo, o céu e coisas semelhantes. O Filho cumpre a lei por nós, nos livra da maldição da lei, oferece o seu corpo para suportar as nossas dores e nos apresenta como justificados aos olhos de Deus. A graça do Pai é mostrada no céu e na terra. A graça do Filho é mostrada na terra e na cruz. E a graça do Espírito Santo deve ser mostrada em nossas almas e em nossos corpos antes de chegarmos ao céu. Mas alguns podem dizer: onde está a graça salvífica do Espírito? A resposta: em muitas coisas. A graça salvífica do Espírito Santo pode ser vista ao nos conquistar e nos fazer seus, ao fazer de nós a sua casa e habitação, de modo que, embora o Pai e o Filho tenham gloriosamente realizado atos graciosos para a nossa salvação, contudo, o Espírito é o primeiro a agir em nós para nos salvar, como está em 1 Coríntios 3,16, 6,19 e Efésios 2, 21, 22. Assim, Cristo, quando estava para partir deste mundo, disse que enviaria não o Pai, mas o Espírito, e que ele estaria conosco para sempre. Quando eu for, enviarei o Espírito da verdade, o Consolador. João 14, 16, 16, 7 e 13. Quando o Espírito Santo vem e faz a sua habitação em nós, então ele opera de muitas maneiras para a nossa salvação eterna. 1. Ele nos salva das trevas da nossa ignorância ao iluminar os olhos do nosso entendimento e coração. Por isso ele é chamado de o Espírito de revelação, porque ele dá vista aos nossos olhos cegos e assim nos livra daquela escuridão que nos afogaria nas profundezas do inferno, como está em Efésios 1, 17 a 19. 2. É ele que nos convence da malignidade da nossa incredulidade e que nos mostra a necessidade de crermos em Cristo. Se ele não nos convencesse disso, nós pereceríamos em nossos pecados, como está em João 16, 9. 3. Ele é o dedo de Deus pelo qual o diabo é expulso e a graça toma o seu lugar. É pelo poder do Espírito que somos salvos de sermos lançados no inferno,
como está em Lucas 11, 20 a 22. 4. É Ele quem opera a fé em nossos corações. Ele opera o dom da fé em nossos corações, sem a qual nem a graça do Pai e nem a graça do Filho poderiam nos salvar. Quem não crer será condenado, como está em Marcos 16, 16 e Romanos 15, verso 13. 5. É por meio dele que nascemos de novo. Aquele que não nascer de novo não pode sequer ver e nem herdar o reino dos céus, como está em João 3, de 3 a 7. 6. É ele quem estabelece o seu reino em nosso coração e por meio disso mantém o diabo afastado depois que ele é expulso dali. Se o Espírito Santo não reina no coração de alguém, então não importa quem seja, ele está sujeito a ser horrivelmente guiado pelo príncipe deste mundo, como está em Mateus 12, 43 a 45, Lucas 11, 24 e 25 e etc. 7. É pelo Espírito que vemos a beleza de Cristo. E se não tivéssemos visto a beleza dele, nunca o teríamos desejado. Antes, certamente passaríamos toda a nossa vida negligenciando e, por fim, pereceríamos. Como está em João 16, 14, 1 Coríntios 2, 9 a 13, Isaías 53, 1 e 2. E 8. É pelo Espírito que somos auxiliados a louvar a Deus de modo aceitável a Ele. Mas sem a ajuda dele, é impossível que Deus nos ouça para a nossa salvação. Romanos 8, 26, Efésios 6, 18 e 1 Coríntios 14, 15. 9. É pelo bendito Espírito Santo que o amor de Deus é derramado em nossos corações para que eles sejam direcionados ao amor de Deus, como está em Romanos 5, 5 e 2 Tessalonicenses 2, 13. 10. É pelo bendito Espírito Santo que somos conduzidos dos caminhos da carne para os caminhos da vida, e é por ele que nosso corpo mortal e a nossa alma imortal são vivificados para o serviço de Deus, como está em Gálatas 5, 18 e 25 e Romanos 8, 11. 11. É pelo bom Espírito que preservamos a semente de Deus, que inicialmente foi plantada em nós pela palavra de Deus, sem a qual somos passíveis da pior condenação, como está em 1 João 3, 9, 1 Pedro 1, 23 e 2 Timóteo 1, 14. 12. É pelo bom Espírito que recebemos ajuda e luz para resistirmos contra toda a sabedoria e astúcia do mundo, que se apresenta em suas mais malditas sofisticações para anular a simplicidade que há em Cristo, como está em Mateus 10, 19 e 20, Marcos 13, 11 e Lucas 12, 11 e 12. 13. É pelo bom Espírito que as nossas graças são mantidas em vida e vigor. Ele sustenta a fé que nos deu como um dom, a esperança, o amor, um espírito de oração e todas as demais graças, como está em 2 Coríntios 4, 13, Romanos 15, 13, 2 Timóteo 1, 7, Efésios 6, 18 e Tito 3, 5. 14. É pelo bom Espírito que somos selados para o dia da redenção, como está em Efésios 1, 14. 15. É pelo bom Espírito que somos capacitados a esperar com paciência até que venha a redenção da possessão adquirida, como está em Gálatas 5, 5. Todas essas coisas são tão necessárias para a nossa salvação que nenhuma delas pode faltar e nenhuma delas pode ser alcançada por qualquer outro meio, senão através do bendito Espírito Santo na sua obra soberana. Desse modo, eu mostrei em poucas palavras a graça do Espírito e como ele opera para a salvação da alma. E de fato, senhores, é necessário que entendam claramente essas coisas: a graça do Pai, a graça do Filho e a graça do Espírito Santo, pois não é a graça de um, mas de todos três que os salva. A graça do Pai não salva um homem à parte da graça do Filho. Nem o Pai e o Filho salvam alguém à parte da graça soberana do Espírito. Pois assim como o Pai ama, o Filho deve morrer e o Espírito deve santificar, ou então nenhuma alma será salva. Alguns pensam que o amor do Pai sem o sangue do Filho os salvará, mas estão enganados, pois sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Outros pensam que o amor do Pai e o sangue do Filho os salvarão à parte da obra do Espírito Santo de regeneração, santificação, chamada eficaz e etc. Mas também estão enganados, pois se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E sem santidade ninguém verá o Senhor.
Romanos 8, 9, Hebreus 12, 14. Outros pensam que a santidade do Espírito é suficiente por si mesma, mas eles, se é que a possuem, também estão enganados, pois é necessariamente a graça do Pai e a graça do Filho e a graça do Espírito para que sejam salvos, operando soberanamente neles. Portanto, é verdade que o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntamente concedem a sua graça para a salvação de um pecador. Mas também é verdade que eles concedem essa graça de modos diferentes. O Pai nos designa para o céu, nos elege e nos dá ao seu Filho. O Filho redime do pecado e da morte, e o Espírito nos faz aptos para o céu. Não por nos eleger, pois essa é a obra do Pai, nem por morrer por nós, pois essa é a obra do Filho, mas por nos revelar a Cristo, por aplicá-lo às nossas almas, por derramar o amor de Deus em nossos corações, por santificar as nossas almas e pela sua habitação em nós, que é o penhor da nossa herança celestial, como está em Efésios 1, 14. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus.